Este vídeo foi realizado especialmente para o espectador em processo de crescimento pessoal. Sugerimos que seja visto em momento de calma. Ele não esgota o assunto. Está dividido em 4 partes, de aproximadamente 40 minutos cada uma, e nós acreditamos que estamos dando início a uma série. Demos mais atenção ao conteúdo do que à forma. Muitas vezes, fatos semelhantes são observados com diferentes olhares. Os assuntos não se esgotam. Sugerimos também que cada espectador dê uma atenção especial ao seu próprio sentimento enquanto assiste o vídeo. Tomara que gostem. Energia da vida, Ki, Prana, Munya, fluido medicatrix, orgônio, são palavras, conceitos que falam, na verdade, de um mesmo fenômeno, a energia vital. Indícios dessa energia ativa no organismo humano remontam aos primórdios da nossa civilização. Sacerdotes caldeus, brahmanes hindus, curadores egípcios, gregos, chineses já tratavam e já cuidavam, já falavam dessa energia particular, especialmente ligada, naquela época, ao trabalho de cura através da impostação de mãos. Mesmo quando revestidos de rituais mágicos ou religiosos, ficava presente e claro para todos que era de uma energia que se tratava e que era necessário a força da fé e da intencionalidade para que essa energia tivesse o efeito esperado. A tradição oriental é riquíssima. Há milênios tratam e compreendem o ser humano a partir do seu funcionamento energético. Os mapeamentos chineses e hindus são extremamente precisos. Falam de pontos e de caminhos de energia através do nosso corpo com uma precisão realmente impressionante. Só acho que há milênios na nossa frente nessa decodificação desse sistema no nosso corpo. Mais do que tratamentos, mais do que decodificação desses caminhos, trata-se, na verdade, de cosmogonias amplas a respeito do fenômeno da vida. No Ocidente, há também uma larga tradição de pesquisadores, cientistas e curadores que aprofundaram seus estudos sobre esta energia. No início do século XVI, por volta de 1500, Paracelso, que era um médico e um cirurgião reconhecido na sua época, enveredou por caminhos que colocaram em xeque a medicina do seu tempo, juntando a alquimia e o ocultismo com a tradição experimental, conseguiu novas sínteses bastante interessantes. Falava ele de uma energia, de uma força vital que ele denominou de Munya, capaz, segundo ele, de envenenar ou curar as pessoas. Em seus 14 livros compêndios, era uma pessoa extremamente prolixa e profunda e extensiva nos seus conhecimentos, discriminou bastante as características e as qualidades dessa energia. Paracelso é uma pessoa que merece ser visitada, principalmente pelas suas ligações com a alquimia, que posteriormente Jung também conectou. Galvani, um dos descobridores da eletricidade, propôs uma energia específica para o reino orgânico. Era um cientista muito famoso nos meios oficiais, mas mesmo assim ousou estabelecer a particularidade dessa energia, que, segundo ele, era a que capacitava o nosso organismo de pulsar. E mais, dizia ele, que quando essa energia se consolidava no processo expansivo ou contrativo da pulsação, era o que causaria, na verdade, as disfunções e patologias do nosso corpo. Mas talvez, dentre todos os cientistas ocidentais, quem mais revolucionou e colocou em polvorosa a ciência de sua época foi um francês chamado Anton Mesmer, na época por volta da Revolução Francesa, antes e depois da Revolução Francesa. Após algumas curas sensacionais feitas em público em Paris, Mesmer ganhou adeptos por toda a Europa. E seu movimento, quer dizer, seu conhecimento que se transformou em um movimento chamado mesmerismo, perdurou durante décadas. Mesmer falava de um fluido vital presente na natureza viva e no organismo.
falava mesmo de uma irritabilidade muscular, que na verdade era o poder contrativo ou expansivo da musculatura de nosso corpo. E dizia ele que quando essa irritabilidade se perdia o seu vigor, essa capacidade pulsativa perdia o vigor, enrijecia os canais por onde deveria fluir esse fluido vital e era a causa de todas as disfunções. Interessante notar que Mesmer elaborou uma série de aparatos energéticos, caixas, becks e outros artefatos muito semelhantes aos utilizados hoje que nós vamos descrever aqui no nosso vídeo. No começo do século XIX, vale destacar também um outro cientista, Reichenbach, que durante muito tempo, na verdade cerca de 30 anos, dedicou-se a estudar uma energia particular que ele denominou de ódilo, ou ódio. Deixou inúmeros seguidores e pesquisadores que descreveram ela com bastante particularidade. Poderíamos citar mais dezenas de outros pesquisadores e cientistas que anteviram, de certa forma, e pesquisaram essa energia particular presente no organismo humano e nos vegetais e nos animais, na natureza, enfim. Mas mais importante do que fazer um histórico dessas pesquisas é mostrar que as pesquisas que vamos mostrar nesse vídeo, na verdade, têm um histórico atrás de si. Dr. Luz Moura, que apresentaremos a seguir, é médico, uma figura de reputação nacional, nosso amigo de longa data, desde há 12 anos atrás, dos primeiros ciclos Reich, um pesquisador emérito, e que com a curiosidade dos sábios resolveu enveredar pelos novos caminhos do conhecimento. É muito interessante o que ele vai falar a seguir e vocês vão ter oportunidade de ver. Em dezembro de 78, eu recebi como presente de Natal este livro, A Biopatia do Câncer. Este livro foi, vamos dizer, a Bíblia do meu aprendizado sobre a bioenergética. É aí que eu tomei contato. No princípio, eu tive assim fiquei perplexo. Eram tantas coisas novas, era uma maneira tão diferente que ele apresentava a medicina, a explicação das doenças, a explicação da febre, de uma maneira tão diferente de tudo que eu tinha aprendido na faculdade. Eu formei em 49 na Faculdade Nacional de Medicina, na época era federal, né? Universidade Federal, mas que era na Praia Vermelha. E eu, quando terminei de ler, eu completei o livro, mais ou menos num mês. Eu fiquei perplexo e fiquei na dúvida, será que o Reich não era louco mesmo? Será que isso aqui não é o produto de um cérebro de louco, em que a lógica aparente tão perfeita foi arrumada e não decorre de fatos, e decorre sim de uma mente doente que arrumou uma lógica perfeita para explicar aquilo tudo? Foi essa perplexidade de que eu fui tomado. Então eu decidi, para liquidar com o assunto, para não, ou de uma vez, fazer uma verdadeira lavagem cerebral, esquecer tudo que eu tinha lido, ou então adotar integralmente tudo que eu tinha lido. E para isso eu escolhi a experiência que ele fazia com os camundongos. Usava a caixa hormônica em tratamento de câncer. Um câncer inoculado nos camundongos, no peritônio, quer dizer, na barriga do camundongo, um líquido contendo as células cancerosas, que era o sarcoma 180, o pior dos cânceres que existe. E esse camundongo era então colocado todo dia meia hora dentro da caixa hormônica. E tinha, segundo Reich, nas experiências que ele relata no livro, tinha uma sobrevida quase triplicada, sem nada mais a não ser o uso de meia hora por dia da caixa hormônica. Então eu fui procurar um serviço onde se fazia a aplicação desse inoculação do sarcoma 180 em camundongos.
Era o serviço do professor Oliveira Lima e Magarão, na esquina da Rua México com Almirante Barroso. Fui lá e eles me disseram que faziam repicagens contínuas desses camundongos. Eles morriam em 7 a 9 dias. Após a aplicação, eles morriam. E que ali um serviço patrocinado pela Fundação Rockefeller, que financiava, e eles faziam pesquisa de medicamentos para o câncer. E o camundongo inoculado com sarcoma C80 era o teste que eles usavam para ver se os medicamentos funcionavam ou não. Medicamentos na área imunológica, medicamentos que estimulassem as defesas. Bom, então, eu quis saber qual era a linhagem de camundongos que eles tinham lá, eles me disseram, e qual a ração que os camundongos comiam, porque a ração pode conter nutrientes que poderiam ser diferentes daquela e produzir efeitos diferentes na evolução da doença. Então eles me contaram, a ração era comprada no Rio de São Cristóvão e o camundongo de uma cepa do Instituto Oswaldo Cruz. Fui no Instituto Oswaldo Cruz, consegui os camundongos, 6 camundongos, e levei para serem inoculados. No mesmo dia que eles faziam a repicagem, que chama inoculação, em 12 camundongos. Então os 12 ficaram lá, com eles, como habitualmente, e os 6 eu levei para Jacarepaguá, onde eu construí uma caixa do tamanho que cabia a gaiola com os 6 camundongos, para não ter que pegar os camundongos, era só colocar a gaiola dentro da caixa. Bom, e combinei que eu iria acompanhar por telefone a evolução da doença nos camundongos dele, e ele me diria, e eu contaria o que estava acontecendo com os camundongos que eu estava fazendo a experiência. E o resultado foi que no fim ao 7º dia começaram a morrer os camundongos lá no serviço do professor Oliveira Lima e Magarão. No 9º dia todos tinham morrido, os 12, e os meus continuavam todos vivos. Quando chegou com 21 dias começaram a morrer os meus, e no 23º dia terminaram todos de morrer. Então tinha havido realmente, a vida desses camundongos tinha triplicado com o uso diário de meia hora da caixa, sem mais nada. Camundongos da mesma cepa, com o mesmo, repicados no mesmo lugar, aplicando a mesma quantidade das células de sarcoma 180 e alimentados com a mesma ração, e dentro da mesma cidade. Apenas em vez de ser o centro da cidade, era Jacarepaguá, mas não havia essa diferença. E aí eu me convenci que realmente não era uma fantasia do Reich, aquela caixa realmente continha algo que modificava o prognóstico de sobrevida dos camundongos, que foi provado através da experiência. Agora, o que me levou a usar a caixa fora da medicina, quer dizer, como em outro campo, foi a crítica de um colega meu de turma, que já é falecido. E quando eu contei a história dos camundongos, ele disse: olha, isso não prova nada. O camundongo é um animal extremamente inteligente, tanto assim que vem sobrevivendo à perseguição milenar do ser humano, e ele poderia colocar dentro da caixa orgânica, ele considerar aquela caixa como uma caixa com poderes mágicos, já que o dia deles passava a ter uma interrupção de meia hora de escuridão, né? Como se fosse um dia virar 2 dias. Então seria o efeito psicológico sobre os camundongos que poderia produzir esse aumento de sobrevida. Aí quando o colega falou isso, numa palestra que eu fiz na UERJ, eu disse para ele: olha, na próxima vez eu darei uma solução a esse problema. Eu farei uma experiência que não permita essa interpretação. Aí eu falei com um colega, aliás, um cliente meu, um
coronel reformado do Exército, o coronel Manuel Teixeira de Barros, e disse para ele: olha, eu queria fazer uma experiência em que você seria o testemunha. Nós vamos tomar 2 garrafas de vinho agora, cada um toma metade, e vamos abrir num exato momento as 2 garrafas de vinho. Uma garrafa vai ficar dentro da sua adega e a outra eu vou colocar dentro da caixa orgânica. Só que a garrafa que eu vou levar vai ser embrulhada e vedada e assinada e datada por você. E que vai ficar contigo vai ser assinada por mim e datada. E daqui a 2 meses você vai me avisar. Vai me dizer: ó, passaram-se 2 meses e nós vamos conferir o que aconteceu com esse vinho e se há alguma diferença entre o vinho na sua adega e o vinho colocado numa caixa que está no meu quarto. Aí levei esse garrafa de vinho, botei lá na minha caixa e ele deixou lá. Quando chegou o dia preciso, ele telefonou para mim: olha, está no dia de conferir. Tudo bem, então eu fui na casa dele. Ele pegou lá a garrafa, estava lá enviolada, fez tudo embrulhada direitinho, na adega, e ele colocou numa taça e nós não pudemos beber porque era vinagre. Não tinha condição de beber. Aí eu fui com ele para minha casa. Chegamos lá numa sala nos fundos da casa. Eu fui apanhar a garrafa, aliás, fiz ele apanhar a garrafa, ele viu, examinou, disse: está perfeita como quando eu assinei, está tudo bem. Então vamos beber esse vinho. Aí eu peguei as taças, botei na mesa e disse: agora eu vou experimentar. Experimentei, o vinho estava perfeito, bebi, e ele virou-se para mim e disse: ô Moura, você está tão fanatizado por essa história aí, dessa experiência da caixa, você está bebendo vinagre. Eu digo: não, eu não estou bebendo vinagre. O vinho está perfeito, está como quando nós abrimos. Aí ele, que é filho de português, que sempre foi criado com vinho, conhece muito bem vinho, adora vinho, era um vinho Chateau Chandon, tinto, as 2 garrafas, a minha e a dele, né? Foi aberto exatamente na mesma hora. E ele então pega a taça, leva a boca, começou a bochechar o vinho e disse: olha, amor, realmente, esse vinho está melhor do que na hora que nós abrimos. Eu digo: não, agora é sugestão tua. Você ficou tão impressionado com o fato do vinho não virar vinagre que você já está achando que está melhor. Para mim está a mesma coisa que no momento exato que nós abrimos. Nesse leite colocado dentro da caixa não ocorre isso. O leite fica gelatinoso por igual, sem separar coalho de soro. Não há coalho. O leite fica como uma gelatina. Se o leite contiver água, separa água, mas não soro. Fica água no fundo, mas água mesmo. Absolutamente água, mais nada. E a explicação que eu tento, ou pelo menos tentei dar ao fato, é o seguinte: que essa energia orgânica, energia que o Reich estudou e, inclusive, não se colocou em termos de uma energia física, tirou do misticismo, colocou em nível de ciência e estudou as leis e propriedades desta energia. Essa energia é expansora. Por exemplo, o uso da caixa permanentemente, o uso como eu fiz durante anos, faz com que o processo de envelhecimento, quer dizer, a aparência do processo de envelhecimento se retarde. Por exemplo, eu estou usando a caixa desde 1980, 13 anos. Em 79 eu já usava, mas não usava continuamente, ainda estava pesquisando. A 80 que eu usei até uns 3 anos, praticamente todo dia. Depois, agora eu uso assim 2 vezes por semana, não sinto mesmo necessidade de mais do que isso. E nessa altura eu estava com 55 anos. Hoje eu estou, passado 13 anos, com 68 anos. Eu notei que eu percebi que para trás o processo de envelhecimento da pele
era mais intenso do que aconteceu nesses 13 anos. Nesses 13 anos eu não notei grande diferença da vitalidade da pele. E eu acredito que o princípio básico é o seguinte: a energia expansora. A falta dela com a idade, como as células se reproduzem em velocidade menor, há uma tendência, e cada vez que uma célula se reproduz, ela dobra a quantidade de energia. Então, quando o organismo está em catabolismo, estão morrendo mais células do que estão nascendo. Então, ocorre que essas células, o nível de energia cai no organismo e as células começam a se contrair, e daí o envelhecimento, o enrugamento da pele vem dessa contração das células. No leite ocorre exatamente isso. Como a energia expansora, as moléculas, em lugar de se contrair morrendo, como ocorre quando há o processo normal de transformação do leite em coalhada, isso que ocorre, a morte das células e com o desenvolvimento de micro-organismos, ao contrário, a energia não permite o desenvolvimento desses micro-organismos, não permite que eles transformem a lactose em ácido láctico. Daí o fato do leite, esse leite gelatinoso, não ser ácido. Normal, tem gosto de leite, apenas um leite gelatinoso. E as células se expandindo, a membrana dessas células se expande, aumentando a tensão dessa membrana, e a soma dessas tensões de membrana total é que faz o leite passar da consistência líquida para gelatinosa. É essa a explicação que eu dou, baseada nessa observação de que essa energia faz com que as células tendem a se expandir, a não se contrair, o processo de enrugamento pela diminuição da quantidade de líquido, porque a quantidade de líquido no corpo humano vai caindo, vai diminuindo com a idade. Quanto mais jovem, mais quantidade de líquido a pessoa tem. Quanto mais velho, menos quantidade. Por quê? Porque as células contêm menos líquido. Porque o nível de energia das pessoas vai baixando. Porque a reprodução celular também vai diminuindo. Realmente, o mínimo resultado que a caixa produz no câncer é um retardamento da evolução do câncer e uma enorme diminuição da dor que o câncer produz. Isto é seguro, isso sempre acontece. Agora, a cura de câncer, aconteceu um caso, mas eu não posso atribuir exclusivamente à caixa, porque eu fiz também um tratamento simultâneo com autohemoterapia, quer dizer, com estímulo imunológico, quer dizer, pela retirada do sangue da veia injetado no músculo. Então houve uma ativação imunológica, mas a caixa também foi usada. Houve casos de cura mesmo, de câncer avançado, alguns casos. Agora, de qualquer maneira, os pacientes sempre melhoram usando a caixa orgânica. Que melhora, como é que aparece essa melhora? A melhora no sentido de que o câncer evolui muito mais lentamente e incomodando muito menos o paciente, quer dizer, ele sofrendo muito menos com o câncer. Não, houve cura de câncer, um câncer de palato duro, inoperável também, caso que não, nessa época, esse paciente já não era mais, esse câncer não havia mais possibilidades cirúrgicas para ele, e o doente não quis fazer quimioterapia, e o uso da caixa fez com que esse câncer evoluísse, curou, totalmente, sem nada, isso comprovado em São Francisco. Eu tive o caso de Maria das Dores, que é um caso terminal de câncer, mas que houve as duas coisas. Aí não foi, no caso, não foi autohemoterapia, não foi as vacinas do professor Sembranelli, de São Paulo, e esse caso foi extraordinário mesmo, porque
eu era em 1980, eu era diretor da DIMED, que fiscalizava os medicamentos, né, no Ministério da Saúde. E o professor Sembranelli trouxe as vacinas para serem examinadas no Instituto Oswaldo Cruz. Mas, infelizmente, o Instituto Oswaldo Cruz apenas disse que as vacinas não estavam contaminadas, não estudou o poder anticancerígeno dessas vacinas, não foi dado um laudo em relação a isso. Mas ele me trouxe 2 amostras, de uma outra para eu aplicar numa paciente que estivesse algum caso avançado, né? E apareceu nessa mesma noite no meu consultório uma moça de 30 anos, chamava-se Maria das Dores, que tinha sido operada no hospital Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, era um tumor que ocorreu após a gravidez, no 3º mês de gravidez, o abdômen dela, quer dizer, após o 3º mês, no fim da gravidez, depois que ela teve uma menina, aos 30 anos de idade, 3 meses depois, o abdômen dela começou a crescer e ela fez uma ultrassonografia e constataram que era um tumor. Aí abriram e não puderam fazer nada, apenas tiraram biópsia, porque o tumor tinha invadido o reto, tinha invadido a bexiga, tinha tomado todo o abdômen. Era um carcinoma epidermoide de ovário, que tinha explodido, tinha contaminado. Aí essa moça chegou no meu consultório, carregada pelo marido e a mãe numa cadeira, ela já não andava mais, ela tinha um abdômen enorme e pele e osso sobre as pernas e sobre os braços. Era, vamos dizer, aquela fase caquética final do câncer. Nesse dia, o professor Sembranelli tinha me entregue as vacinas. E eu, então, decidi fazer o uso das vacinas e a caixa orgânica eu tinha na minha casa. Então, o marido levava numa Kombi, todo dia punha ela dentro da caixa orgânica e foi fazendo as vacinas, que são 6 tipos de vacina. São hidroquinona, soro de medula óssea, soro anti-neoplásico, vacina anti-neoplásica, são 6 produtos, que são uma sequência de vacina. E ela fez tudo aquilo direitinho. E 3 meses depois, eu um dia me espantei porque minha casa ficava a uma distância de uns 100 metros da rua, e eu vi a Maria das Dores, em vez de vir de Kombi, andando. Porque eu já tinha perdido o contato, achei que ela tinha morrido e nem tinha preocupado com aquilo. Ela vinha na minha casa, mas vinha muito cedo, 7 horas da manhã, ela entrava na caixa e eu não via. Aí ela chega assim, nessas condições, e até nessa ocasião eu estava usando a caixa orgânica, um senhor com uma doença que chama doença de Raynaud, que fica sem circulação nas pernas. Esse também foi ela que observou que o paciente que tinha as pernas roxas estava ficando com as pernas rosadas. Essa paciente, não tinha dois. E que eu também não estava acompanhando. Então ela vem andando, entra na caixa e tudo. Eu perguntei a ela como estava. Ela disse, cada vez melhor. E já estava já com os braços já com carne, né? Pernas também, mas ainda com a barriga grande. E levou 1 ano nesse tratamento. E com as vacinas do professor Sembranelli e a caixa orgânica. No fim de 1 ano, ela estava usando já as calças de antes da gravidez, já estava recomposta todas as pernas e braços, toda a musculatura, tudo já tinha sido recomposto. Eu então mandei que ela voltasse ao Hospital Cardoso Fontes para ser examinada lá, pela ginecologista que a havia operado. E ela foi um assombro lá quando ela chegou, porque ninguém pensava que ela estivesse viva. Então a ginecologista examinou e depois de fazer ultrassonografia de novo, e fazer exame local, tudo, deu alta a ela dizendo que ela não tinha mais nada, estava curada. Quer dizer, esse foi um câncer terminal. E acompanhou ela por mais algum período de tempo? Mais de 10 anos depois, até hoje ela é minha cliente. Mais de 10 anos, está viva, perfeito. Não teve mais nada. Apenas ficou estéril, né?
Já teve essa criança e não pode ter mais filho porque houve destruição dos órgãos que o câncer atacou. Houve uma recomposição, mas deixando as sequelas, né? O câncer é uma doença que a medicina holística daria uma explicação perfeita. Só existe saúde, segundo Hipócrates, né? Pai da medicina, os médicos fazem o juramento hipocrático, quando existe harmonia perfeita entre corpo, mente e espírito. E o câncer é uma biopatia atrófica, segundo Reich. Daí o nome do livro dele, A Biopatia do Câncer. Esse livro que foi a base de todo o meu trabalho. Realmente, quando a pessoa não está de bem com a vida, está de mal com a vida, ela se encontra contraída. Ela bloqueia o fluxo energético, ela está tensa. Como essa energia penetra no nosso corpo por duas vias principais, pelo ar que nós respiramos e pelos alimentos que nós ingerimos e que incorporaram a energia respirando, seja de origem animal, seja vegetal. Então a origem dessa energia é o ar, é cósmica, essa energia é cósmica, o ar, e é retirada do ar quando a gente respira, introduzida no pulmão, e quando a gente ingere o alimento que os animais e os vegetais respirando incorporaram, a gente ingere, esse alimento vai para o intestino, onde é absorvida essa energia junto com os alimentos pelos glóbulos vermelhos. Quer dizer, o transportador dessa energia no corpo humano é a hemácia, o glóbulo vermelho. E esse glóbulo vermelho, ou no pulmão, recebe a energia junto com o oxigênio, ou no intestino recebe a energia junto com os alimentos e distribui por todo o corpo. E essa distribuição e essa energização é perfeita se nós estivermos com toda a nossa circulação permeável, deixando ela circular, o sangue circular perfeitamente. Mas se nós estivermos tensos, a musculatura comprime os vasos sanguíneos e dificulta a circulação de energia. Então, tudo aquilo que levar a pessoa a ficar, quer dizer, todas as emoções que são negativas, o medo, a insegurança, a raiva, tudo aquilo que contrai, produz baixa do nível energético. Tudo aquilo que, ao contrário, relaxa, como a felicidade, a tranquilidade, a segurança, produz aumento do nível energético porque permite a circulação de energia. O organismo não cria, o corpo humano não cria obstáculo à circulação de energia. Quer dizer, então o problema é de estar de bem com a vida. Quer dizer, na realidade só se tem saúde quando se está de bem com a vida. E hoje em dia a doença tem aumentado muito pela insegurança que as pessoas estão vivendo. Insegurança do dia a dia. A violência, tudo isso, as notícias alarmantes que se vê, né, dos órgãos de comunicação, tudo isso faz com que as pessoas fiquem em guarda, fiquem contraídas. E isso significa doença. Leva a doença, naturalmente, porque baixa o nível energético. Daí a quantidade de pessoas hipertensas, cada vez maior número, por quê? Porque vive tensas. E aí tem que se tornar hipertensa. Porque a área para que o sangue circule diminui, devido à contração muscular, contraindo esses vasos todos. Né? Então, na realidade, além desses fatores, lógico, existem as agressões químicas ou físicas que produzem uma irritação vascular, que produzem contração, por exemplo, queimadura do sol. Produz câncer também, por quê? Porque a queimadura produz a contração vascular. Se é apenas um calor suave, produz dilatação, mas um calor forte produz contração. E os agentes químicos, agentes de contato químico, também podem produzir câncer ou produzir
queimaduras, produzir irritação e contração. Toda irritação crônica leva ao câncer. Por que baixo nível de energia? Quer dizer, isso do ponto de vista reichiano. Do ponto de vista dos oncologistas, que não são reichianos, já seria o produto químico para produzir intoxicações, em vez de olhar a coisa do ponto de vista bioenergético, olha do ponto de vista bioquímico. E provavelmente são as duas coisas. Em todas as patologias ligadas ao sistema nervoso, por exemplo, a depressão é o melhor das patologias que melhor responde ao tratamento da caixa hormônica. Depressão. As neuroses de ansiedade, angústia, por exemplo, a angústia é excelente tratamento da caixa. Na hipertensão arterial, muito bem. Em todas as doenças que produzem constricção vascular, como no caso da doença de Raynaud, Leopold, também dá ótimo resultado. Nas doenças de contratura, mesmo que a caixa orgânica não curamos, mas há uma melhora. Por exemplo, nas doenças articulares, nas dores lombares, nas lombalgias, dá excelente resultado porque há um relaxamento muscular. Então, desse relaxamento vem a melhora. Os nervos comprimidos já deixam de ser tão comprimidos e há uma melhora. As doenças que são chamadas autoimunes, de autoagressão, todas elas têm melhora com a caixa orgânica. Artrite reumatoide, todas elas, lúpus, esclerodermia, porque nessas doenças existe uma autoagressão. Então, existe, vamos dizer, uma condição em que a pessoa está se punindo. E a caixa orgânica cria uma euforização, melhora a atitude em relação à vida. Agora, a caixa não é só a caixa que funciona. Por exemplo, se a pessoa vai para um clima de montanha, o nível de energia é diferente. Por exemplo, na montanha o nível de energia é muito mais alto do que ao nível do mar, porque essa energia tem uma enorme atração pela água, ela é incorporada pela água. Por exemplo, eu uso também, em lugar de só usar a caixa, para não ter que ficar na caixa todo dia, eu ponho garrafões dentro de água na caixa, só bebo água que fica energizada na caixa. Então assim eu já obtenho energia sem precisar nem ficar na caixa. Lá em Visconde de Mauá, eu só bebo vinho, vamos dizer, nas refeições. O vinho vai para a caixa. Eu estou tomando um vinho, estou tomando a água energizada. Já há outras maneiras de se obter energia. A altitude lá, 1.300 metros, então muito mais energia do que ao nível do mar, porque a energia vai se incorporando à água. Então, como a fonte de energia é cósmica, ela vem lá de cima, havendo menos vapor d'água, quer dizer, menos 1.300 metros de ar com vapor d'água, há muito menos perda de energia, quer dizer, porque a energia, quando se incorpora à água, quanto mais úmido o tempo, melhor para os vegetais, porque quando então chove ou garoa, aquela energia vai para a terra e os vegetais se dão bem com ela. Mas nós não, quando o tempo está úmido não é saudável para nós, quando o tempo está seco, ensolarado é muito mais saudável para nós. Quer dizer, a saúde dos animais é melhor com o tempo seco e ensolarado, e dos vegetais ao contrário, quando chove, quando o tempo está úmido, é quando os vegetais se dão melhor. Haja visto a floresta amazônica, né, com um nível de umidade altíssimo lá, luxuriante, né, uma floresta que se desenvolve de uma maneira incrível. Né? E já nos lugares secos, não, as árvores são muito menores, desenvolvem muito menos, porque falta a energia que é incorporada à água. Então, a energia, o mar, por exemplo, a água do mar tem um nível de energia muito alto. Na tabela que o Reich tem aqui nesse livro,
a água do mar é 8, quando a água destilada é 1, a água potável, a água de chuva é 3 e a água potável, essa que nós bebemos, 4. Mas a água do mar, 8. Por isso que as pessoas, quando tomam banho de mar, se sentem depois relaxadas, então dá um sono muito grande, sentem bem. A busca das populações de litoral pelas praias e tudo, é uma busca pela saúde, é para compensar as tensões que a pessoa vive e busca então a praia, né? Uma forma de relaxar. O princípio é muito simples. O bastão é um bastão de ferro de 30 centímetros. Um cano? Um cano de ferro. E sobre esse cano se enrolam camadas de papel celofane, que é um material orgânico, e papel de alumínio, esse que se usa em cozinha, que é exatamente 30 centímetros, e que em formas concêntricas. A primeira volta é do papel de alumínio, em contato com ferro. Depois vem o celofane, envolvendo e junto com o alumínio. E no final das 2 voltas de papel celofane sobre o alumínio. Quantas camadas você usa? São 40 camadas. Né? 40 de celofane, depois outro de alumínio. 40 camadas. Agora, esse bastão tanto é um aplicador de energia, para dizer, se eu tiver deficiente em algum lugar, com falta de energia, uma dor, qualquer que esteja produzindo, porque a falta de energia dá dor. A gente segura o bastão e aproxima do ponto onde estiver sentindo dor. Aí a energia da mão, que são as mãos e os olhos que mais emitem energia, são as 2 partes do corpo que mais emitem energia, essa energia é projetada sobre o local que a gente quer aplicar. Agora, se ao contrário, se a gente quiser drenar a energia, por exemplo, uma energia doente, minha mulher uma vez teve uma neurite, depois tive outros pacientes assim, ficou com a mão esquerda em garra, não podia mais pegar objeto nenhum. Aí eu coloquei, ela segurou o bastão, esse bastão eu liguei um fio, liguei esse fio à água e imediatamente ela teve alívio. O alívio durou poucos minutos, porque logo a água ficava saturada da energia doente. Aí eu tinha que jogar aquela água fora e pôr outra. Até que no dia seguinte eu estava em Visconde de Mauá, então levei ela para a beira do rio e ela ficou o fio lá na água corrente, e ela ficou 1 hora mais ou menos ali e nunca mais teve nada. Ficou curada. Eu uso, sempre que há qualquer processo de dor, ou então um processo inflamatório, por exemplo, um furúnculo, uma coisa, já consegue sumir um resultado bom. O que é importante se lembrar é o seguinte: se a gente quiser drenar a energia de algum lugar, não pode pegar com a mão, porque daí a mão vai drenar a energia. Tem que colocar um plástico, que o plástico não deixa passar energia alguma. Zero, não passa totalmente, não passa nada. Então, se a gente coloca plástico, a energia não passa. Se usar, por exemplo, algodão, tecido de algodão, a energia passa toda. Se for de poliéster, por exemplo, já passa parte, porque é sintético. Todo material sintético bloqueia a passagem de energia. O algodão deixa passar integralmente. E então a pessoa envolve o plástico, pode segurar o bastão e colocar ele perto do local onde há a infecção, onde houver a infecção, e faz a drenagem da energia. Liga o bastão, joga para a água e então faz a drenagem da energia doente ali. É uma maneira simples de tratar. Forma piramidal é uma forma de captação de energia. Por exemplo, debaixo das caixas que eu mando construir, eu mando colocar pirâmides, porque aí eu junto a antena de energia cósmica, que é a pirâmide, com um acumulador, que é a caixa. Desde que seja colocado embaixo, aumenta a potência da caixa. Pirâmide embaixo. De que você coloca? E o Catex, pirâmide simples, de qualquer madeira. Madeira, desde construída e colocada certamente. Essa aqui, essa forma piramidal, desde que colocar desse lado
paralelo ao norte-sul, ele passa a captar energia. Se a gente coloca em cima dessas pirâmides esta placa, que é de um lado cobre, do outro lado matéria orgânica, isso aqui é um tipo de papelão, fibra, então essa matéria orgânica capta, quer dizer, a forma piramidal está captando energia, a matéria orgânica está captando, e quando a gente precisar de aplicar a energia em qualquer lugar, é só colocar a parte do cobre em contato com o local. E tem algumas horas de energia, mais nada. É só isso, colocado e há uma melhora imediata nisso. E esta pequena eu uso para colocar no bolso, por exemplo. Como há uma vida tensa que as pessoas vivem, dúvidas, agressões, essa coisa toda, então a gente tem que manter as coronárias dilatadas. Então, essa plaquinha a gente pode usar no bolso. A plaquinha com a parte do metal em contato com dentro da camisa. Não, se a camisa for de algodão, é total a passagem. Se for de um poliéster, com um pouco de algodão, já passa menos. Não será o mesmo resultado. Então, se contato com a pele seria melhor. Né? Seria mais complicado colocar, né? Dentro do bolso fica mais simples. Né? É a forma piramidal que serve de antena dessa energia cósmica. E a caixa é a sequência de materiais, a sequência de material orgânico por fora e o condutor da energia, que é o metal por dentro da caixa, é que faz a captação. É só a sequência de material. Se for invertido, se colocar o ferro por fora, a madeira por dentro da caixa, essa caixa, em vez de beneficiar a pessoa, faria mal, porque iria tirar a energia da pessoa. Mas simples demais, isso aí qualquer carpinteiro pode fazer essa caixa. Qualquer carpinteiro, uma pessoa habilidosa. A primeira caixa e algumas outras caixas pequenas, eu fiz para semente. A caixa para o plantio aumenta muito a germinação da semente, né? Acelera bastante. Então é uma outra aplicação importante. Agricultura também. A aplicação dessa energia pode ser múltipla, né? Energia da vida, né?